mais uma aula de frações. O tema da aula de hoje vai ser comparação de frações. É importante vocês identificarem enunciados na matemática. Quando a gente fala que vai comparar números, essa comparação envolve a gente observar se ele é maior que o outro, se ele é menor que um outro ou se são iguais, tá? E a matemática também utiliza bastante símbolos. Então, no caso, para a gente falar a palavra, para não precisar escrever a palavra maior, nós temos um símbolo para isso. O símbolo que nós utilizamos para maior, ele é assim, ó. Então, esse é o maior. Porque é na ordem que a gente lê, certo? O símbolo virado na outra direção, ele é menor. E nós temos o sinal de igual. Aproveitando para falar, mas a gente não vai utilizar esse sinal agora, mas se nós tivermos o sinal de igual cortado assim, isso significa que não é igual, então é diferente, tá? Mas nós vamos ficar nesses três, maior, menor ou igual. Existe muita confusão. Ah, qual que é o maior, qual é o menor? Então, nós vamos fazer assim. Vamos identificar o sinal pela ordem da leitura, como a gente lê. Por exemplo, eu quero comparar o 6 e o 4. Como é o 6 em relação ao 4? A gente não lê daqui para cá, como eu estou lendo, ó, comparação de frações. É nessa direção que a gente lê. Então, é nessa mesma direção. Como é o 6 em relação ao 4? O 6 ele é maior. Se ele é maior, vamos imaginar esses sinais como se fosse uma boca aberta. Então, se a gente estiver lendo e encontrar ele aberto, a gente vai ler maior. Se a gente estiver lendo e encontrar ele fechado, com a pontinha, a gente vai ler menor. Então, aqui vai ficar assim, olha. O 6 é maior que o 4. A gente entendendo isso pela direção que a gente lê, encontrar o sinal aberto ou ele fechado, aberto maior, fechado a gente lê menor, eu posso ler de frente para trás e de trás para frente. Olha só. E que fica verdadeiro das duas maneiras, ó. 6 maior que 4. Eu leio 6 maior que 4 porque na ordem da leitura eu encontrei o sinal aberto. Então, 6 maior que 4. Se eu quiser ler de trás para frente, eu consigo e vai ficar correto também, ó. 4, ó, eu vou ler daqui para cá. Eu vou ler de trás para frente. Vamos ver como eu encontro o sinal lendo de trás para frente. 4 é menor que 6. Eu leio menor porque se eu ler de trás para frente, ó, eu encontrei ele fechado. Então, 4 é menor que o 6. Tá vendo? Fica verdadeiro também, tá? Só que a gente lê, então, nessa direção da esquerda para a direita, tá? Que é a nossa forma usual de ler. Se eu quiser falar, então, que a comparação do 0 com o 3, como é que eu vou ler? E qual sinal que eu vou colocar? Então, eu faço a seguinte pergunta. Como é o 0 em relação ao 3? O 0 é menor que o 3. Então, eu tenho que colocar a pontinha virada para o 0. Então, a pontinha do sinal fica sempre virada para o menor, a boca aberta do sinal virada para o maior. Acho que isso facilita a gente relacionar e lembrar, porque existe muita essa confusão. Ah, eu nunca sei qual é o maior, qual é o menor. Tá? Então, procure memorizar assim, que acho que vai ajudar. 6 maior que o 4, ó, o 0 é menor que o 3. Olha só que se eu quiser ler daqui de trás para frente, como dá certinho também, ó. O 3, ele é maior que o 0, né? Então, a gente aprendendo dessa maneira, acho que facilita. E o sinal de igual é para quando, ó, tem o 4 e o 4. Como é o 4 em relação ao 4? São iguais, tá bom? Então, nós vamos utilizar essa simbologia do maior, menor ou igual para a gente comparar frações, que é o nosso assunto agora que nós estamos estudando, frações.
Como é essa fração aqui? Como que vocês representariam essa primeira figura? Então, vamos sempre lembrar o seguinte: o denominador, que é o número que fica embaixo, ele indica em quantas partes a figura foi dividida. O número de cima, que é o numerador, indica quantas partes foram pegas, que nesse caso é o que está pintado de vermelho ou de azul, tá? Então, essa primeira fração aqui, eu já sei que ela está dividida em 3 partes. Então, eu vou ler terços. E quantas partes eu peguei? Uma só. Então, essa fração é 1/3. Essa de baixo, vou fazer aqui para não ficar muito misturado uma na outra. Essa de baixo, ela também está dividida em 3 partes, só que agora foram pegas 2. Então, ali eu tenho 2/3. Essa outra aqui, ela está dividida em 2 partes. E eu peguei uma. Então, essas 2 partes representam o denominador, em quantas partes foi dividida. O de cima é quantas partes eu peguei. Então, eu peguei uma. Então, a terceira figura representa a fração 1/2. E lembre-se sempre que 1/2 representa a metade. Se eu quiser uma fração que represente a metade, na forma mais simplificada é 1/2, tá? Já falei na forma mais simplificada porque nós vamos ver que tem frações iguais, né? Que isso vai ficando também para o próximo conteúdo, para a próxima parte desse conteúdo. E aqui, por essa que eu fiz, a gente já vai comentar também daqui a pouco das frações equivalentes. Olha só, essa outra figura, ela está dividida em 4 partes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Quantas partes eu peguei? 2. Agora, essa penúltima figura, em quantas partes ela foi dividida? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. 6 partes é o denominador. Indica quantas partes foi dividida. Quantas eu peguei? 1, 2, 3. Peguei 3. E a última, que fração que representa? Primeiro, vamos sempre olhar o denominador, que é visualizar e já saber em quantas partes o objeto foi dividido. Esse objeto foi dividido em 3 partes, tá? Esse objeto que eu falei pode representar uma quantidade em dinheiro, pode representar uma pizza, pode representar qualquer outro objeto, tá? Então, está dividido em 3 partes. Quantas eu peguei? 2. Então, representa a fração 2/3. Agora, vamos fazer um trabalho de comparação. Observar como é uma fração em relação à outra. Por exemplo, eu vou pegar as 2 primeiras aqui. Vou fazer uma divisão aqui. Ó, eu quero saber como é o 1/3 em relação aos 2/3. Como é o 1/3 em relação aos 2/3? Então, quando a gente falar em comparar, vamos utilizar a simbologia de maior, menor ou igual. E sempre nessa ordem da leitura, da esquerda para a direita. Então, como é o 1/3 em relação aos 2/3? Aqui, quando a gente está olhando para a figura, fica fácil, né? A gente está vendo que o 1/3 é menos do que 2/3. Então, o 1/3 é menor do que 2/3. Imagina que isso daqui fosse um chocolatinho. Quem pegou um chocolate e dividiu em 3 partes e só comeu uma parte, comeu menos do que uma outra pessoa que pegou um chocolate dividido em partes iguais, né, em 3 partes, e comeu 2. Então, quer dizer, o 1/3 é menor que 2/3, tá? Então, 1/3 é menor que 2/3. Vamos relacionar com a aula anterior, que é a fração com a ideia de divisão. Se eu dividir essas frações, eu vou confirmar que realmente 1/3 é menor que 2/3.
vamos fazer essa divisão. Ó, a divisão é na ordem, tá? 1 dividido por 3. 1 não é divisível exatamente por 3, tá? Então, o 3 não cabe nenhuma vez. Então, quer dizer, 0 vezes. Então, já coloca 0, e eu vou fazer a primeira casa decimal. Para eu fazer a primeira casa decimal, eu coloco o primeiro 0, que vai representar meus décimos. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1. Se eu quiser fazer uma outra casa decimal aqui, eu preciso colocar mais um 0, porque daí eu vou passar para a casa dos centésimos, né? Que é a segunda casa decimal. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Esse resultado é um resultado que a gente chama de dízima periódica, tá? Nesse caso é uma dízima periódica simples, porque eu posso continuar infinitamente aqui, que vai ficar repetindo esse 3, essa conta, né, nunca vai chegar a zerar aquele resto, vai ter sempre esse resto 1, né? Então aqui, olha, vamos imaginar então que isso fosse dinheiro. Se eu tivesse R$1, como eu tinha aqui, para dividir entre 3 pessoas, cada uma receberia 33 centavos. 33 centavos para cada uma daria 99 centavos, né? Então, esse tantinho aqui que se continua nessa resposta, se relaciona a esse 1 centavo aqui que não dá mais para dividir, né? O nosso valor monetário vai até a segunda casa decimal, até centésimos, tá? Mas então, receberia aproximadamente 33 centavos cada um, tá? Então, esse primeiro valor, eu vou pôr aqui, ó, 0,33. Vamos imaginar que seja dinheiro, porque daí eu acredito que é mais fácil de vocês relacionarem com as situações que a gente vivencia, né? E 2/3. Agora, vamos ver quanto vai dar o valor dessa fração, dividindo na ordem 2 dividido por 3. Eu não posso fazer 3 dividido por 2. O 3 dividido por 2 é outra conta, tá? Então, nós temos que respeitar essa ordem. Também, o 3 não cabe nenhuma vez no 2. Então, é 0 vezes, 0, tá? Vou colocar o primeiro 0 para fazer a primeira casa decimal. 20 dividido por 3 aqui vai dar 6. Vai dar 18 e sobrar 2. Se eu quiser fazer a segunda casa decimal, eu coloco um outro 0 aqui, para eu poder passar para a segunda casa decimal. Então, o segundo 0 que eu coloco, passa para a segunda casa decimal. 6 vezes 3, 18, vai sobrar 2. Esse caso também é uma dízima periódica. Esse 6, ele fica repetindo infinitamente, porque vai sempre sobrar esse 2, tá? Então, a gente chama de dízima periódica. E, imaginando aquela situação que seja dinheiro, aqui representa 33 centavos, aqui representa 66 centavos. Então, realmente, 1/3 é menor do que 2/3. Então, nós fizemos a comparação, tá? Vamos agora para uma outra comparação. Como é o 1/2 em relação aos 2/4? Agora eu quero comparar 1/2, então agora eu estou utilizando, ó, essa com essa, tá? Eu quero comparar como é o 1/2 com relação aos 2/4. Aqui eu já posso falar alguma coisa já, que fica conteúdo de uma próxima aula, mas é bom a gente já ir dando as ideias. Aqui eu já vou falar em frações equivalentes. Equivalente, essa palavra quer dizer que tem o mesmo valor. Elas não são iguais, elas valem a mesma coisa. É como se eu pegar uma nota de R$1 e 2 moedinhas de 50 centavos. Se eu olhar para a moeda de R$1, né, não tem nota mais, a moeda de R$1 e 2 moedas de 50 centavos, eu estou vendo que elas não são iguais, mas elas valem a mesma coisa. Valem R$1. Então, é o que acontece aqui. Essas duas frações, elas são equivalentes, elas valem a mesma coisa, tá? Aqui, pegando, imagina que esse retângulo representa R$1. Se eu for dividir isso
em duas partes, ficaria 50 centavos para cada parte, não é? Agora imagina que esse retângulo represente R$1 e eu quero dividir esse R$1 em 4 partes. Então, cada uma dessas partes vai valer 0,25. Mas, no final das contas, ó, se eu juntar aqui dá R$1, se eu juntar aqui dá R$1. Então, quer dizer, essas duas frações, elas valem a mesma coisa. Então, a gente vai utilizar o sinal de igual para comparar essas duas frações. Então, 1/2 é igual no sentido de valer a mesma coisa do que 2/4. E olha, aqui, vamos imaginar que esses dois retângulos têm o mesmo tamanho, tá? Só que um foi dividido em duas partes, o outro em 4. E aqui, ó, então eu vou passar, ó, no meio aqui, ó. Dá pra ver, né? Que aqui eu peguei a metade, aqui também eu peguei a metade. Então, essa fração significa um objeto dividido em duas partes e que eu peguei uma. Uma de duas, o 1 não é a metade do 2? Então, quer dizer que eu peguei a metade da figura. Aqui é um objeto dividido em 4 partes e eu peguei 2. O 2 não é a metade do 4? É, né? Então, quer dizer que eu peguei a metade. Então, e se os dois objetos têm o mesmo tamanho? Quer dizer que eu peguei a metade nos dois. Lembra da fração com a ideia de divisão? Então, se eu estou dizendo que elas são iguais, se eu dividir 1/2 e dividir 2/4, tem que dar o mesmo resultado. Será? Sei não, hein? Vamos ver? Ó, 1 dividido por 2. O 2 não cabe nenhuma vez no 1, então 0, aí eu coloco o primeiro zero para fazer a primeira casa após a vírgula. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 2, 10 e terminou o cálculo. Então, quer dizer que 1/2 vale 0,5. E os 2/4, será que vai dar 0,5? Ó, 2 dividido por 4. 4 não cabe nenhuma vez no 2. Então, 0, vou colocar o primeiro zero para fazer a primeira casa decimal, que são décimos. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20 e a conta acabou. Mas olha só, hein? 0,5. Viram, então, que a divisão, a ideia da fração como divisão, ela também nos mostra se as frações são iguais ou não, né? Iguais no sentido de valor, se elas têm o mesmo valor. Sim, olha, 0,5 deu o mesmo resultado que 0,5, então são iguais, tá? Isso aqui nós chamamos de frações equivalentes, como eu disse, tá? Que também vai ser um assunto específico de uma próxima aula. Hoje a gente vai focar nessa comparação. Então, essas duas primeiras a gente comparou, a gente viu que a primeira era menor do que a segunda. A gente comparou a terceira com a quarta, nós vimos que elas são iguais, tá? Vamos agora, então, fazer mais uma comparação. Eu quero agora comparar essas duas últimas. Como é o 3/6 em relação aos 2/3? A gente saber como obtém o valor de uma fração para poder comparar quem é maior, quem é menor, é importante porque às vezes a cara da fração pode nos enganar. A gente pode olhar para essa e para essa e falar assim, ah, essa daqui é maior, e coloca daquela maneira, dizendo que essa é maior que essa. E não é, tá? Não é. Por quê? Vamos olhar para essas duas figuras aqui. Imagina que são retângulos do mesmo tamanho, tá? Aqui eu dividi em 6 partes e aqui eu dividi apenas em 3 partes. Se eles têm o mesmo tamanho, se eu dividisse aqui em 6, então as partezinhas vão ficar pequenas, como está aqui, ó. E se esse daqui tem o mesmo tamanho desse, mas eu fiz uma divisão só em 3 partes, é porque as partes vão ficar maiores.
Vou voltar para o caso do dinheiro, das moedinhas, que eu acredito que vai facilitar vocês a entenderem isso. Imagina que eu tenho R$1. Eu posso ter em uma moeda só. Em uma moeda. Ou eu posso ter esse R$1 dividido em duas moedas de 50 centavos. Ou eu posso ter esse mesmo R$1 em 4 moedinhas de 25 centavos. Ou ainda eu posso ter esse mesmo R$1 em 10 moedinhas de 10 centavos. Ou eu posso ter esse mesmo R$1 em 20 moedinhas de 5 centavos. Então, observa que quanto menor o valor da moeda, mais moedinhas eu preciso ter para completar aquele R$1, tá? Então, quanto menor o valor, mais moedinhas eu preciso ter. Quanto maior o valor, 50 centavos, então eu preciso só de duas. Uma moeda de R$1, então eu preciso de uma moeda só, já representa R$1. É a mesma coisa que está aqui. Aqui eu dividi em 6 partes, então ficou partes pequenininhas. Aqui eu dividi só em 3, então ficou partes maiores, tá? Agora eu quero fazer comparação. Se eu só olhar, eu posso ser enganada pela aparência dela, da impressão que essa é maior que essa, tá? Nós vamos fazer de duas maneiras. Vamos fazer por frações equivalentes, que como eu já disse é um assunto para a próxima aula, mas a gente já vai dando um início nessa ideia. Na fração equivalente, o que eu faço? Aqui, eu tenho o mesmo objeto, do mesmo tamanho. Só que aqui ele foi dividido em 3 partes, aqui ele foi dividido só em 3. Eu posso dividir esse daqui. Esse daqui, vamos supor que ele já está dividido, né? E se eu quisesse fazer isso na prática, para eu colar as partes de novo, ficaria mais complicado. Mas esse daqui que eu tenho 3 partes maiores, eu posso pegar cada parte e dividir de novo ao meio. Isso só para a gente pensar numa situação prática, tá? Então, eu vou pegar cada uma dessas partes e dividir novamente ao meio aqui, Olha só. A divisão não ficou igual a de cima? Ficou, né? Só que daí, agora, o que essa divisão me mostrou? Me mostrou que se essa figura for dividida em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, eu vou ter pego 4, tá? Então, quer dizer, 6/4 é equivalente a 2/3, tá? Isso, como eu disse, nós vamos falar melhor disso numa outra aula, mas é para ir tendo uma ideia. Então, isso já dá para eu entender que essa de baixo, ela é maior do que essa de cima. Então, aqui o sinal que eu vou colocar, eu vou dizer que o 3/6 ele é menor que 2/3, tá? E eu cheguei a essa conclusão ampliando essa fração aqui. Ao invés de dividir ela só em 3 partes, eu dividi de novo para ficar dividido em 6. Aí eu vi que, na verdade, se fosse dividido em 6, teria pego 4 partes. E vamos voltar para aquela ideia da divisão, da fração como divisão. Ficou na dúvida ainda? Vai para a divisão, que a divisão vai mostrar o resultado certinho de quem é maior, quem é menor. Vamos fazer? Então, vai ficar assim, Eu vou dividir essa primeira. 6 dividido por 3. E, aliás, já quero voltar a comparar com essas, 3/6. O 3 não é exatamente a metade do 6? É, né? Então, quer dizer que isso daqui representa meio, representa metade, vai representar 0,5. Então, esse resultado eu já sei que tem que dar 0,5, porque eu estou vendo que o 3 é a metade do 6. Olha só, o 3 não cabe nem uma vez no 6. Então, é 0, coloco o primeiro zero para fazer a primeira casa decimal. 30 por 6 aqui vai dar 5. 5 vezes 6 é 30 e terminou a conta, 0,5. Vamos para a próxima. Agora eu quero saber quanto vale os 2/3. 2/3. O 3 não cabe nenhuma vez no 2, então é 0,
coloco 0 para fazer a primeira casa decimal. 20 dividido por 3 é 6, que vai dar 18, e sobra 2, né? Sobrou o resto, eu poderia continuar se acaso eu precisasse da segunda casa decimal para comparar. Mas aqui eu já estou vendo, ó, aqui é 0,5 e aqui é 0,6. Então, realmente, esse 3/6 é menor que os 2/3, porque esse vale 0,5 e esse vale 0,6. Também quero chamar a atenção aqui para um outro detalhe. Se eu quisesse continuar a segunda casa decimal, eu colocaria o 0 e aqui mais um 6. Falando em dinheiro, que acredito que seja mais fácil de vocês compreenderem, isso aqui valeria aproximadamente 66 centavos. E esse aqui, ele não vale 5 centavos não, ele vale 50 centavos. Porque a primeira casa decimal aqui, ó, é décimos, são dos décimos. Décimo quer dizer 10. E se não tem ainda completado R$1, né, porque a gente está ali nos centavos falando em dinheiro, então 5 décimos quer dizer 5 10. É como se fosse 5 moedinhas de 10. 5 moedinhas de 10 são 50 centavos. E um outro detalhe que vocês podem fazer o teste na calculadora, se lá na calculadora vocês digitarem assim, ó, 0,50, que é de 50 centavos, e apertarem qualquer tecla, tipo mais, ele vai sumir esse zero aqui, ele vai aparecer 0,5 para daí vocês, né, somarem com o outro. Mas ele existe ali, só não precisa aparecer porque essa indicação dos décimos já indica que é 10, então 5 10 é 50, tá? Então, se a gente quiser comparar um número decimal, a gente também tem que igualar as casas decimais. Então, se aqui tem duas casas decimais e aqui não tem, nesse que não tem, eu posso acrescentar o 0 para poder comparar casa decimal com o mesmo tanto de casa decimal. Então, aqui vale 0,50 e esse vale 0,66. Isso confirma que esses 3/6, é menor que os 2/3, tá? Porque esse aqui vale 0,5 e esse vale um pouquinho mais que 0,6, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de comparação de frações, tá? Então, até a próxima aula que nós vamos dar continuidade ao estudo de frações. Um abraço para todos vocês.